Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje a gente está aqui na ANCHAM, que é a Câmara Americana de Comércio aqui, e aqui ao meu lado agora está a Débora Vieitas, que é a CEO aqui da ANCHAM. Tudo bem, Débora? Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Obrigada, Carlão. Olha, o Fala Carlão é sempre um programa de agenda positiva. Antes da gente falar da COP, eu queria falar um pouquinho da ANCHAM. Me conta um pouquinho desenho para o meu público o que é a ANCHAM, enfim, qual é a história dela um pouquinho, qual é a sua história, só para a gente situar aqui. Bom, primeiro, a ANCHAM é a Câmara Americana que nasce da iniciativa de empresários brasileiros e americanos em 1919, ou seja, nós somos uma Câmara mais que centenária, né? E hoje nós reunimos 4.000 empresas em 3 estados da federação, onde nós temos nossos 16 escritórios. Então nós somos uma entidade nacional, uma entidade que tem uma característica muito interessante, porque a gente é multissetorial, nós temos empresas de todos os setores. Nós reunimos aqui 70% de empresas brasileiras e 30% de empresas multinacionais, entre as quais as americanas. Sim. Então o tempo passou e a ANCHAM evoluiu e os sócios que estão conosco vêm aqui buscar o que são as melhores práticas empresariais. O que a gente deve esperar dessa maior economia do mundo e da sua relação com o Brasil. Como eu posso atualizar a minha empresa e desenvolver relacionamentos que sejam bons para os meus negócios. É isso o que os associados da ANCHAM fazem aqui. Maravilha, viu? Olha só quanta notícia boa. Notícia boa que eu recebi hoje, inclusive, me parece que o PIB, entre o PIB de comércio do Brasil e dos Estados Unidos, parece que deu um salto gigantesco aí, né? Como é que foi isso? A soma das exportações junto com as importações que nós trocamos está atingindo a casa dos 70 bilhões de dólares até setembro deste ano, o que é um recorde absoluto desde 2013. Então, eu acho que isso a gente tem que festejar, até porque os Estados Unidos, embora seja o nosso segundo maior parceiro comercial, é o país para o qual as nossas exportações são mais qualificadas. Entendi. É lá onde a gente tem não só commodities, mas temos produtos que agregam valor agregado de transformação. Exatamente. Maravilha. E você está nessa posição aqui há quanto tempo? Estou aqui como CEO da ANCHAM há 7 anos. Eu ouvi dizer que agora parece que em dezembro você já vai passar o bastão. Como é que é isso? Exatamente. Eu acredito que foi um ciclo longo, um ciclo de muita transformação, onde nós tivemos, eu diria, um desafio como foi a pandemia. Nós que somos uma entidade que faz sempre um trabalho muito presencial, né? Pois é. Tivemos que aprender todo um universo do digital, entrou na nossa vida. Mas isso foi bom, né, Débora? Foi porque excelente. A gente tem aqui hoje um evento presencial e muito provavelmente há muito mais gente assistindo este evento presencial aqui do que aqui mesmo, não é verdade? E foi muito importante porque os nossos sócios sentiram o que é realmente fazer parte de uma entidade nacional. Sim. Durante a pandemia, por exemplo, o nível de colaboração que existiu entre os sócios, todos ajudando a resolução de problemas dentro do espaço da ANCHAM, foi algo extremamente espetacular. Joaquim, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Fala Carlão. E você já chegou aqui na ANCHAM hoje dando um maior show aqui, falando de uma série de coisas. Eu queria que você retomasse esse discurso que é sempre muito bom te ouvir. Carlão, obrigado mais uma vez para a gente poder falar. O Brasil vai levar uma conferência do clima, levar um Brasil real, um Brasil sustentável, que passa pelas energias verdes brasileiras. Biomassa, eólica e solar. E tudo isso tem tudo a ver com o agro, porque hoje em dia você tem fazenda de vento, fazenda de sol e biomassa no processo produtivo do setor, principalmente avicultura, suinocultura e açúcar e álcool. Eu acho que esse é um potencial de geração de 100 gigawatts. Só para a gente lembrar que o Brasil produz 180. Então nós temos um excedente de energia que pode ser produzido e o agro vai ser o responsável por fornecer energia
para os brasileiros e para o mundo. E dessa vez, será que a gente consegue sair de lá com, vamos dizer assim, mais do que promessas de investimento do pessoal que, vamos dizer assim, o pessoal que emite carbono vai comprar o nosso crédito? Como é que vai ser isso? Eu acho que o Brasil tem a oportunidade de aproveitar a exportação de crédito de carbono para países emissores. O Brasil é responsável por 3% das emissões e os outros 97% são os outros países que a gente pode, aí pelos estudos apresentados aqui hoje, o Brasil pode ser responsável por suprir 50% desse mercado. Isso é uma oportunidade para o agro. O agro pode também começar a atrelar carbono da floresta nativa que ele tem, área de reserva legal e preservação permanente, e também começar a mensurar o carbono que ele fixa no solo durante o processo produtivo. Lembrando, como você viu que eu comentei lá dentro, o Brasil tem a agricultura convencional mais regenerativa do mundo. Toda vez que você bate o recorde de produção, significa que alguém cuidou bem do solo, fez um plantio direto, fixou carbono no solo e produziu cada vez mais. Então esse é um exemplo para o mundo e é isso que a gente vai levar lá. A gente está aprendendo aqui que a nossa agricultura, né, quanto mais produtivo a gente é, mais sustentável a gente é. E isso, como é que a gente mostra lá fora? É exatamente isso. Eu acho que a gente vai ter painéis de CEOs e empreendedores mostrando tudo isso lá. E o Brasil, nesse mercado regulado nacional que criou, a gente criou a possibilidade de começar a registrar tudo isso numa plataforma do governo federal para mostrar cada dia mais que produzir 4 safras na mesma área, isso sim é sustentável. Mais comida e mais proteção ambiental. Agora, tudo isso feito com programas que vocês estão fazendo e você elencou aqui uma série, até frota renovável, sustentável, você falou aqui. Eu queria que você resgatasse um pouquinho disso que vocês estão fazendo aí, né? É super importante você olhar para as novas tecnologias de veículo 100% elétrico, hidrogênio verde, célula de combustível. Mas para um Brasil continental, a renovação de frotas, especialmente de tratores, seria muito mais benéfico para o meio ambiente em relação às emissões. E o que a gente tem que fazer é impulsionar que isso aconteça através de financiamento climático. Então nós vamos lá também buscar financiamento climático para a renovação de frota de forma sustentável, garantindo assim que o produtor tenha acesso a um trator novo. Eu acho que o grande desafio dessa nova economia verde é financiamento climático se transformar em realidade para o produtor, tanto da indústria quanto da agricultura. Eu não sei se estou meio por fora, mas hoje é a primeira vez que eu vi aqui uma referência a um negócio chamado inflação verde. E eu queria que você esclarecesse para o nosso público o que é isso e como isso tem a ver com o produtor brasileiro. Para você reduzir as emissões e atingir a neutralidade, isso em muitos casos é inviável economicamente. Isso quintuplicaria o custo de um produto ou de um serviço. Então a gente tem que fazer isso de forma racional para não ter o risco de gerar uma inflação verde, uma inflação, por exemplo, em energias, quando você elimina uma energia que é de combustível fóssil para uma energia 100% renovável. Diferente do Brasil, que consegue fazer isso de forma mais barata, alguns países fazem isso e custa mais caro. E a gente tem que tomar cuidado, essa transição tem que ser justa e responsável, sem provocar inflação verde no mundo. A gente está aqui agora com o Walter Schalka, que é o presidente da Suzano, participou aqui do evento da Anshan. E olha, Walter, você me disse o seguinte, 2050 está logo aí. É possível chegar lá cumprindo todas as promessas que estamos fazendo ao futuro? Nós temos que tomar ações efetivas já para reverter a tendência de aumento das emissões de carbono. Nós não podemos exceder mais do que 1,5 grau de temperatura de aumento em relação à base que foi estabelecida. E para isso nós precisamos de medidas imediatas, porque o mundo está indo na direção errada, que é uma emissão maior a cada dia. Então nós temos, e o Brasil tem um potencial enorme de endereçar essa questão e sermos um agente no problema e na solução do problema ambiental global. Me parece que a agricultura brasileira, ela sempre, falando com o presidente da Embrapa, com outras pessoas do setor, a agricultura brasileira faz parte da solução desse problema, né? Ela já está trabalhando na direção correta. Certamente nós temos que aumentar a intensificação sustentável, não precisamos abrir novas áreas, nós temos que aumentar a eficiência, a Embrapa tem ajudado bastante nisso, porque ao fazermos isso nós seremos ainda mais competitivos de um lado e ambientalmente corretos. Essa combinação será muito positiva.
Gabriela, obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelo evento, viu? Obrigado, ótimo ter vocês conosco. Aqui no Fala Carlão a gente sempre diz assim, ninguém nasce CEO, presidente, diretor executivo de nada. As pessoas têm uma boa história para contar. E antes da gente falar do ICC Brasil, antes da gente falar de COP27, antes da gente falar desse evento aqui, eu queria falar um pouquinho de você. Me conta como é que você chegou até aqui. Olha, eu sou colega de profissão tua. Comecei jornalista, me formei em jornalismo na PUC, fui trabalhar no Estadão. Sempre gostei muito de relações internacionais, então no Estadão cobri essa área. Fui estudar fora, porque falar de relações internacionais e não morar fora ficava um pouco estranho. Fui para voltar, fiquei 8 anos morando em Washington. Voltei para o Brasil, porque eu acho que a gente, quando sai, a gente percebe como o Brasil tem coisas espetaculares que você não acha em outros lugares. Voltei e desde então estou na Câmara de Comércio Internacional, que é essencialmente como a gente leva mais do Brasil para fora, traz mais de fora para o Brasil e a gente realmente empurra o nosso país para ser a grande potência que ele tem que ser. Agora eu quero entender o que é o ICC. Talvez seria melhor você começar pelo mundo e depois vir aqui pelo Brasil. A ICC é a Câmara de Comércio Internacional, então International Chamber of Commerce, e ela foi criada globalmente, lá atrás, há mais de 100 anos, pelo setor privado europeu, que logo depois da Primeira Guerra, eles perceberam que, para eu fazer comércio internacional, eu não posso só depender dos governos, eu preciso ter, como setor privado, conversar com outros setores privados de outros países, e eu preciso conversar a mesma língua, não só literalmente, mas os contratos são iguais, os padrões que a gente usa são iguais. Então a ICC nasceu com essa ideia de como a gente uniformiza o comércio exterior. Quem conhece comércio exterior conhece uma grande publicação da ICC, que é chamada os Incoterms, que são as regras de comércio internacionais, que é uma coletânea e usa no dia a dia. Então a ICC realmente nasceu dessa criação de padrões. Fast forward, 100 e poucos anos depois, a ICC hoje é uma instituição mais do que global, ela tem um assento de observador na ONU, então traz o setor privado para dentro de grandes negociações também, participa de outras agências multilaterais e a ideia o que o setor privado pensa, quais são as dificuldades e como a gente pode traduzir isso em políticas globais, políticas nacionais. No Brasil a gente está há 8 anos, então há 8 anos a ICC atua aqui no Brasil, tem mais de 200 associados, ficam todos convidados para conhecer um pouco mais em iccbrasil.org e a ideia é justamente essa, quais são as grandes agendas que impactam o empresário brasileiro e como a gente pode ajudar nessa conversa entre setor privado e sociedade civil, setor privado e o resto do setor privado como um todo, e com o governo também. Então, como a gente coloca o Brasil ali no topo da agenda de comércio internacional. O agronegócio é muito importante para o Brasil, muito importante, eu diria que é muito importante para o mundo. E eu queria te perguntar o seguinte, o agronegócio está no ICC, como é que nós estamos lá? O agronegócio muito bem representado na ICC, a gente tem, a ICC é uma instituição multissetorial, ou seja, todos os setores estão, mas o agro super bem representado. A gente tem Suzano, a gente tem Bayer, a gente tem BP, ou seja, a gente tem uma série de empresas, e agora não vou lembrar todas, que fazem parte do agronegócio, Marfrig, então por aí vamos. E você tem razão, o agronegócio, ele é, eu diria, o coração do comércio exterior do Brasil. Se a gente olhar a balança de exportação, os primeiros produtos, agro. E eu acho que tem uma coisa, Carlão, que a gente tem que reforçar, que é a evolução tecnológica que o agronegócio brasileiro colocou. A gente fala muito de criar competitividade. Se tem um setor Se tem um lugar que é competitivo, é lá mesmo, né? E que fez isso com muito investimento, muito olhar a produtividade realmente, foi o agronegócio. A gente tem agora um outro desafio que é como a gente pode ser mais produtivo, mais competitivo, trazendo a agenda de sustentabilidade. Maravilha, gente. Esse foi mais um Fala Carlão. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo programa. Valeu, Gabriel. Obrigada, Carlão. Tchau. Programa
programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.